Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com R avançado. Vamos dar continuidade aqui então à parte de grafos, né? Estamos estudando um pouquinho mais detalhado a parte de grafos, tá? Então tem uma série de vídeos aí que vai se estender um pouquinho, tá? Como eu disse lá no começo, o conteúdo de grafos é muito amplo e aí eu estou procurando trazer coisas bem detalhadas, tá? Para que você possa utilizar grafos aí no seu dia a dia de suas análises, tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os layouts da rede, né? A gente já viu alguns modelos lá no começo das nossas aulas sobre grafos, tá? Mas aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Os layouts da rede, o que que são? Bom, eles nada mais são do que os algoritmos que retornam coordenadas para cada nó de uma rede, tranquilo? É basicamente isso daí que significa um layout de rede. Tá? Eu vou gerar uma rede aqui, tá? Que eu vou chamar de graph.bg, de Bagé aqui, e eu vou utilizar essa função sample underline pa. Tá? Eu vou gerar com 80 pontos aqui, tá? E vou determinar algumas características aqui que a gente já estudou esses parâmetros antes, tá? Então deixa eu gerar aqui, deixa eu rodar até aqui, dá um Ctrl Enter. Eu rodei aqui, então criei esse nosso conjunto e eu vou dar um plot neste modelo, tá? Deixa eu dar um plot agora aqui. E aí a gente tem o nosso modelo gerado aqui na base de 80 pontos, tá? A gente pode definir, tá, o layout da nossa função, tá, direto no plot, tá? Então eu posso utilizar o parâmetro layout e dizer qual layout que eu quero utilizar. Neste caso aqui, eu vou utilizar esse tipo de layout, tá? Vou dar um Ctrl Enter, tá? E aí eu tenho o layout aplicado para a minha rede, tá? Ou eu posso definir um objeto que recebe um tipo de layout, tá? Neste caso aqui eu tenho um objeto tipo L, tá? Que ele vai receber o layout em círculo, tá? Em círculo de quê? Do meu graph.bg, tá? Então, esse vai receber esse objeto, tá? E agora na hora de eu dar um plot, tá? Eu vou dar um plot no graph.bg com layout L, esse objeto que eu criei, tá? Então eu posso criar, tá, um layout, um objeto do tipo layout por fora e utilizar ele no meu plot. Ou eu posso determinar direto no plot, tá? Então aí fica a critério de você como você quer implementar, tá? Você pode criar o seu próprio layout, por exemplo, tá? Então vou utilizar a função cbind aqui porque a gente já utilizou essa função, né? Ela recebe alguns parâmetros, então d1 até vcount do gráfico, né? Do graph.bg e recebe um vetor, né? d1, o segundo parâmetro aqui de vcount do gráfico até 2.2, né? Deixa eu gerar ele aqui, eu vou dar um plot nele. Ele gera um próprio layout que eu criei aqui, tá? Claro, se a gente olhar esse layout aqui, ele não é um layout muito útil, né? Mas o pacote esse que a gente está utilizando, o iGraph, ele tem vários layouts já que a gente pode utilizar, tá? Um deles é esse o randômico que a gente estava utilizando, né? Então deixa eu utilizar ele de novo aqui. Vou dar um Ctrl Enter e a gente volta para o nosso layout que a gente estava utilizando. Tem um layout do tipo randômico aqui, tá? Que ele utiliza. Tranquilo? Então você pode utilizar qualquer um dos layouts disponíveis nele, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse tipo aqui, o Frenterman Reynolds, tá? Nomezinho chato de falar,
Mas eu quero falar um pouquinho sobre ele porque na verdade é um algoritmo de layout, né? E ele é um dos algoritmos de layout direcionado à força mais usados no mercado. Tá? Então, o layout direcionado à força, eles têm um objetivo, né? Então, eles tentam obter um gráfico bonito em que as arestas tenham um comprimento semelhante e se cruzem o menor número possível. Tranquilo? Por isso que ele é um dos mais utilizados, mas eles têm algumas características a mais também, tá? Que são, tá? Eles simulam um gráfico como um sistema físico. Os nós são partículas eletricamente carregadas e se repelem quando se aproximam demais. As arestas agem como molas que atraem os nós conectados mais próximos. Como resultado, nós não distribuídos uniformemente pela área do gráfico e o layout é intuitivo, pois os nós que compartilham mais conexão estão mais próximos. Bom, a desvantagem, tá? A desvantagem desse algoritmo é que ele é bastante lento e, portanto, se a gente for usar com menor frequência em gráficos maiores do que 1000 vértices, tá? Então, se você for usar para um gráfico aí que tenha uma quantidade elevada de vértices, pode ser que ele demore um pouquinho, tá? A gente pode também definir o parâmetro weight, né? Que aumenta a força de atração entre os nós conectados por arestas mais pesadas. Tá? Então a gente pode utilizar esse parâmetro peso para definir. Tá? Então eu vou criar aqui esse tipo de layout utilizando esse algoritmo e eu utilizo este daqui, ó, layout with, tá? FR, tá? Eu passo o meu grafo. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Dá um Ctrl Enter e vamos dar um plot nele aqui, tá? Então ele gera um tipo de gráfico aí mais intuitivo, digamos assim. Tranquilo? A gente pode notar, né, que esse layout ele não é determinístico. Tranquilo? E isso pode ser um problema, tá? Com execuções diferentes resultarão em configurações ligeiramente diferentes, tá? Então a ideia é mais ou menos a gente fazer. Você se lembra lá da setseed, né? Que a gente setava um valor lá de origem para nossos resultados não mudarem nos algoritmos, né? Então a ideia é mais ou menos parecida, tá? Então a gente pode salvar o layout no L permitido, que permite obter exatamente o mesmo resultado várias vezes. O que pode ser útil se a gente deseja plotar a evolução do tempo, né, de um gráfico ou relacionamentos diferentes. E se deseja que os nós também permaneçam no mesmo local em vários gráficos. Tá? Então o que eu vou fazer aqui só para mostrar? Tá? Eu vou dividir a tela aqui, uma 2x2 aqui, e vamos dar alguns plots aqui, tá? Então vamos dar um plot chamando a função, e agora eu vou passar o L como parâmetro que a gente criou aqui em cima, tá? Então criei aqui, tá? Ah, como a gente pode ver nosso grafo aqui, tá? Estes dois primeiros foi o que eu gerei passando o algoritmo de layout diretamente dentro do plot, tá? Então eu posso ver que a configuração dele, como ele não é determinístico, né? Ele pode sofrer algumas alterações, ele pode mudar um pouco, tá? E aqui foi quando eu criei aquele objeto L do tipo layout por fora, com o mesmo algoritmo, tá? E chamei ele duas vezes, chamei aqui e chamei aqui, tá? Então quando eu crio aquele objeto, tá? O que que acontece? O layout ele tende a se manter, tá? Ele não muda, tá? Então se a gente quer para efeitos de comparação, é melhor criar um objeto do tipo layout e depois utilizar esse objeto dentro do plot e não chamar o layout diretamente dentro do plot. Se vocês querem fazer análise ao longo do tempo, tá? Aí, como ele não é determinístico, o gráfico de vocês pode mudar. Tranquilo? Bom, isso aqui é uma dica, tá? Deixa eu voltar para minha tela normal
E o que mais que a gente tem para falar? Bom, por padrão, as coordenadas de plotagem são redirecionadas no intervalo de -1 até 1, tá? Para x e para y. Então, se a gente deseja alterar isso, né, a gente pode alterar, na verdade, isso com um parâmetro rescale e a gente seta ele para false, tá? E redirecionar a plotagem manualmente, multiplicando as coordenadas por uma escalar, tá? A gente pode usar norm cors, tá? Que é um parâmetro, para normalizar o gráfico com os limites desejados, tá? Então eu vou utilizar aqui o meu layout, então vou criar o objeto aqui novamente, tá? Eu vou utilizar aqui o norm cores, então, para fazer todo esse tratamento, tá? Então eu passo aqui o meu tipo de layout, eu passo o ymin, o y máximo, o xmin e o x máximo aqui, tá? Eu vou dividir a minha tela novamente, 2 por 2, e vou fazer algumas plotagens. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por um valor aqui, ó. Então cada um eu vou multiplicar por um valor diferente para a gente ver como que ele fica o comportamento, tá? Olha só como ele se comporta aqui, tá? Então ele fica um pouquinho diferente dependendo o valor que vocês multiplicam pelo layout. Tranquilo? Tá? Então vocês podem mudar isso manualmente dentro do grafo de vocês, tá? Bom, outro algoritmo bem popular de força direcionada que produz bons resultados para os grafos, tá, conectados é a camada Kawai. Tá? Como o algoritmo anterior, tá, de layout, ele tende a minimizar a energia em um sistema de molas. Tá? Então vamos gerar ele aqui. Tá? Antes disso, deixa eu dar um dev aqui para voltar à tela inicial, tá? E como que eu utilizo, tá? Então layout weight kk, tá? Então passo o meu grafo aqui, tá? E eu dou um plot nele, tá? E aí eu tenho o meu grafo aqui, que ele é um tipo, tá? Um algoritmo bem utilizado também, tá? Esse algoritmo é destinado a grafos, né, grandes e conectados, tá? Aqui a gente pode especificar o nó da raiz ou um nó, né, que será colocado no meio do layout, tá? Eu não vou fazer isso aqui, tá? Mas você sabe que tem essa possibilidade, tá? Bom, o que que a gente vai fazer agora aqui? Você deve estar se perguntando, bom, mas qual layout que eu devo usar? Depende qual que você quer, tá? Existem alguns algoritmos, tá? Os dois principais são esses que eu comentei com vocês aqui, tá? Mas o pacote ele traz vários layouts, tá? Então essa função aqui que eu tenho, tá? Eu vou criar um objeto do tipo layout que pegando todos os layouts que existem dentro do pacote, tá? Então essa função serve para isso. Eu vou pegar todos os layouts que existem lá dentro, tá? E aqui eu vou tirar os pacotes que não são utilizados aqui para os nossos testes aqui para o grafo, tá? Então eu vou descartar esses tipos de layout aqui. Beleza, eu vou dividir a minha tela aqui. Eu vou fazer assim para ficar melhor. 3 por 3, tá? Eu vou dividir a minha tela. Eu criei um for aqui, tá? Este for vai dar um print no layout, tá? Então ele vai percorrer o layout em layouts, tá? Layout a layout. Ele vai dar um print no layout. Ele vai fazer uma chamada do call aqui, tá? Vai pegar o layout, vai pegar a lista do grafo, tá? Esse aqui é o grafo que a gente coloriu, tá? E aí quando ele pegar o tipo de layout aqui, tá? Eu vou dar um plot no grafo, tá? O node que eu deixei como zero, o layout é o L, que ele está buscando aqui do call, e o main vai ser o layout, tá? O nome do que vai estar em cima ali vai ser o nome do layout que ele pegou, tá? Então acho que eu já dividi, vamos dar um enter aqui, e aí ele vai gerar aqui para nós, tá? Então esses aqui são alguns dos layouts, tá? Então a gente tem layout a stars, componentes, em círculo, tá? Em grade, em esfera, randômico,
tá? Então a gente tem alguns tipos de layouts aqui. Daí você vai olhar o qual que é o melhor ou qual que se encaixa melhor para o seu problema, tá? A gente pode passar aqui, deixa eu voltar para cá. A gente tem o outro que seguiu na outra página, né? Então a gente tem esse outro aqui também, tá? Então a gente tem aqui este que a gente utilizou, o FR, tá? A gente tem o KK aqui e o LGL aqui também, tá? Então tem alguns layouts aqui que você pode utilizar que são bem interessantes, tá? Principalmente esses aqui, o FR, o KK e o LGL, tá? Mas sugiro que você dê uma olhada aí na teoria. Como eu disse, eu não vou aprofundar na teoria, que é só mostrar os trechos e códigos e como gerar os grafos, tá? Mas você tem que dar uma estudada aí na teoria dos grafos e nesses algoritmos que geram os tipos de layout, tá? Deixa eu encerrar aqui então, tá? Então isso aqui só foi para a gente dar uma olhadinha nos tipos de layout, tá? E na próxima aula a gente volta então a nosso grafo normal, que a gente vai tentar melhorar algumas coisas nele, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários aí. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, convide os colegas e nos vemos num próximo vídeo, tá bem? Valeu!